As articulações diartrodiais, elas vão ter como característica na sua identificação o desenho das estruturas ósseas que irão se unir e, através deste, o grau de liberdade que terão para o movimento. Então, essa liberdade de movimento, este sentido, esse direcionamento do movimento, vai classificar essa articulação como sendo possível de realizar em apenas um sentido, em 2 sentidos ou em 3 ou mais sentidos. E a partir daí, nós vamos classificá-las como sendo uma articulação mono ou uniaxial, é aquela que realiza movimentos apenas em um eixo. A biaxial, que é aquela que realiza movimento em 2 eixos, e a triaxial, que também é chamada de poliaxial ou multiaxial, que é a que realiza movimento nos 3 eixos e no somatório entre 2 ou mais eixos. Vamos começar falando das articulações monoaxiais ou uniaxiais, aquelas que têm apenas um sentido de movimento. Nós vamos ter aqui 2 exemplos. Uma articulação do tipo dobradiça, imagina uma porta, onde a porta só sabe abrir e fechar, então ela só anda naquele sentido de movimento. E essa nós chamamos de gínglimo. A articulação do tipo gínglimo, ela faz apenas um sentido de movimento. Nós vemos essa articulação, por exemplo, no cotovelo, onde só podemos realizar flexão e extensão. É apenas um sentido de movimento. O segundo exemplo é a articulação do tipo pivô. E aí eu trago para vocês, por exemplo, uma tampinha de garrafa PET, onde essa tampinha apenas enrosca ou desenrosca, né? Ela apenas gira sem sair do lugar. E nós vamos classificar então essa articulação como trocoide. Essas então nós vamos encontrar, por exemplo, na cabeça do rádio e na ulna, a articulação radio-ulnar, então, proximal, que gira sem sair do lugar. É um bom exemplo. A articulação atlanto-odontoide ou atlanto-axial mediana também é um excelente exemplo dessa articulação. As articulações biaxiais são aquelas, então, que terão 2 sentidos de movimento, e nós vamos começar falando das articulações que serão classificadas como condilar ou elipsoide. Essa articulação ela possui um formato ovoide, elíptico, e permite, então, normalmente, um sentido de movimento mais amplo e um outro sentido de movimento não tão amplo. E nós vamos encontrar um exemplo desta na articulação do punho, a articulação radiocarpal. Observa que a gente tem uma grande amplitude em flexão e extensão e também temos adução e abdução, ou desvio radial e desvio ulnar. Outro exemplo que eu insisto é a articulação do joelho, que tem uma grande amplitude de movimento de flexão e extensão, e quando em flexão, uma pequena amplitude de rotação medial e rotação lateral. Alguns autores insistem em classificar o joelho como uma gínglimo modificada. Eu ainda prefiro deixá-la como uma elipsoide, afinal de contas ela é biaxial. Temos também a articulação do tipo selar.
Preciso entender nesta articulação o desenho de um cavaleiro em cima de uma sela. Então, eu tenho uma superfície que em um sentido é côncavo e em outro sentido é convexo. E a outra estrutura da mesma forma, um sentido côncavo e outro sentido convexo. Quando estas duas estruturas se unem, então nós vamos ter uma união côncava e convexa reciprocamente, e aí então poderemos deslizar e rolar nestes dois sentidos de movimento. Um exemplo clássico é a articulação carpo-metacárpica do primeiro dedo da mão, o polegar, e também na articulação externo-clavicular. E o último exemplo da nossa articulação móvel seria a articulação... Desculpa, não é o último, né? O nosso penúltimo exemplo seria a articulação triaxial, mas vocês vão entender já já o meu equívoco. Essa articulação triaxial, que também pode ser chamada de multiaxial, ela tem esse nome porque permite movimento em todos os planos e eixos. Ela é como se fosse uma grua e a união entre as estruturas adjacentes normalmente se dará a partir de uma esfera com uma fossa, com uma cavidade. Por isso ela é chamada de esferoide. Também enartrose. Mas essa esferoide, ela rola e desliza em diferentes sentidos e produz movimentos em todos os planos e eixos e no somatório entre dois ou mais planos. Agora eu vou sim para a última e vocês vão entender por que eu havia dito antes que era a última, né? Mono, bi e triaxial, porque essa agora não é classificada em eixo nenhum. Ela é classificada como anaxial. Ela não rola, ela apenas desliza. É como se fosse um trenó, como se fosse um tobogã, um escorregador. Ela não rola, apenas desliza. É a articulação plana. E essa articulação plana, nós vamos encontrar como exemplo as faces articulares das vértebras. Então, a articulação que em alguns livros vocês vão encontrar como zigopofisária, ou simplesmente a articulação das facetas vertebrais, elas apenas deslizam entre si. A falsa articulação escápulo-torácica também é uma articulação plana, apenas desliza. E eu havia esquecido de dizer para vocês, na articulação triaxial, que um bom exemplo para elas, que eu acredito que vocês já saibam, são as articulações glenomeral e coxo-femoral. Convém que a gente lembre que para que essas estruturas articulares, principalmente essas articulações móveis, se estabilizem, é preciso que algumas estruturas estejam ali presentes. Entre essas estruturas, nós vamos ter os estabilizadores estáticos, que serão os ligamentos. Estruturas essas constituídas de fibras colágenos dispostas paralelamente e intimamente entrelaçadas umas às outras, são maleáveis, são flexíveis, permitem a liberdade do movimento, mas, de uma certa forma, impedem movimentos extremos. Impede que as estruturas saiam do seu local. E convém dizer que quando uma ligação articular, quando uma união articular sai do lugar, nós chamamos isto de luxação. Pois bem, então os ligamentos, né, são estruturas que mantêm ali
essa articulação, esses ossos unidos entre si. Existe ainda uma cápsula articular que vai envolver todo esse conjunto. E as duas estruturas talvez mais importantes para que tenhamos um adequado movimento vai se dar na articulação, na cartilagem articular, que vai recobrir estas estruturas deslizantes, e essa precisa estar muito lisa, muito íntegra, porque quando começa a perder essa característica, nós podemos ter ali o início de uma doença articular, podemos ter ali o início de uma artrose e a presença também de um líquido sinovial dentro desta cápsula articular. Líquido sinovial esse que tem como função lubrificar o deslizamento destas estruturas, também oferecer uma certa nutrição para esta cápsula articular e, logicamente, que a ausência desse líquido articular também produziria um quadro de doença, um quadro de alteração nestas estruturas cartilaginosas. Pois bem, pessoal, eu acredito que vocês têm aí bastante conteúdo para ouvir algumas vezes, revisar, estudar um pouco mais, aprofundar o conteúdo, mas já serve aí para vocês se divertirem e ficarem atentos ao que nós vamos, espero, semanalmente produzindo, para que a gente não perca o contato com a anatomia e nem com a nossa Liga Estudantil de Ensino em Anatomia, a nossa LEA. Fica aí, então, o nosso segundo LEAcast, o LEAcast sobre artrologia. Fiquem todos com Deus, beijo no coração, beijo nas crianças e até a próxima.